Ao entrar pela grande fissura que estava na rocha, Maia sentiu a umidade fria do interior encostar na pele de seu rosto. O lugar estava com um breu absoluto, e o silêncio que pairava no ar era terrivelmente assustador. De trás, um leve ressoar das ondas do mar ainda podia ser ouvido, provando que ali dentro estava realmente muito quieto. Um pouco nervosa, a ruiva pegou o celular e ligou a tela dele, ativando a opção da lanterna. No entanto, uma mão repentinamente segurou seu braço, fazendo-a levar um susto, quase derrubando o aparelho no chão. "É melhor desligar isso daí", disse uma voz familiar, após retirar a mão. "Eles não gostam de luz forte." A ruiva, ainda com o coração acelerado por causa do susto, escutou o conselho e desligou a lanterna. "Você é Gaspar, não é?" ela perguntou, afastando-se. "Por que me trouxe para cá?" O velho barbudo ergueu a lamparina que estava em sua mão e acendeu ela, direcionando-a para trás. Tal ato iluminou a caverna com uma fraca luz amarela, revelando que estava escondido nas sombras daquele interior. A jornalista, logo em seguida, ficou paralisada com o que viu. "Simon, vem aqui", o velho homem disse. O garoto de cabelos loiros aproximou-se na mesma hora. Uma grande criatura, que parecia uma mistura de lagarto com sapo, acompanhou o menino logo atrás, até ficar ao seu lado. Maia permanecia parada, sem saber como reagir, enquanto encarava os grandes olhos pretos daquele estranho animal. "Não era isso que procurava?" o faroleiro indagou, ao olhar para a ruiva. "Está aí, satisfeita agora?" A jornalista continuou a encarar a criatura, com inúmeras perguntas em sua cabeça. Ela não é perigosa?" "Como pode ver, ela está muito bem comportada ao lado do menino. Parece perigosa para você?" Posteriormente, Maia olhou para Gaspar, desconfiada. "Se eu quisesse fazer algo contra você, já teria feito antes. Fique tranquila. Ninguém aqui quer o seu mal. O garoto te trouxe para eu responder às suas perguntas. Esse lugar fica do outro lado da praia, no lado esquerdo. Você viu enquanto vinha para cá. É o esconderijo mais seguro durante o dia para essa espécie. Sei muito bem do que você está atrás e posso esclarecer todas as suas dúvidas." "Ok, certo", a ruiva respondeu, após olhar mais uma vez para o lagarto gigante que estava ao lado de Simon. "Pode começar me dizendo o que é esse animal?" "Essa criatura é um animal marinho que vive em cavernas fundas e escuras. Ela pode ter tamanhos bem variados, tendo apenas uns 5 metros de comprimento ou alcançar algo superior a 25 metros. O maior do bando sempre é o líder, sendo responsável pela vigília e segurança dos demais." A jornalista ficou boquiaberta com a informação do tamanho, mas não interrompeu o faroleiro. "Eles se alimentam de peixes e principalmente crustáceos. Os dentes achatados que eles possuem facilitam para mastigar os caranguejos que temos aqui na praia. Eles também são noturnos e não gostam do calor. Mas quando é outono ou inverno, gostam de andar na areia e nas rochas nos finais de tarde. São bem dóceis, apesar de medrosos. E esse negocinho na ponta do rabo deles é semelhante ao chocalho de uma cascavel. Eles usam essa parte para captar ondas sonoras quando estão na água. É o que ajuda eles a não serem facilmente encontrados." Maia permaneceu em silêncio, ainda processando as informações novas que estavam entrando em sua mente. "Ah, e esse olho de íris vermelha na cabeça deles não é um olho de verdade. Serve apenas para afastar certos predadores.
Podemos resumir que eles são uma mistura de um lagarto com um sapo. Qual o nome científico dessa espécie? A jornalista indagou. Gaspar encostou-se na parede da caverna. Essa espécie nunca foi divulgada para as pessoas, então ela não tem um nome científico. E muito menos está em algum livro de biologia. A ruiva franziu a testa, confusa com a resposta de Gaspar. Essa espécie foi mantida escondida por cerca de 3 gerações. Ela foi descoberta pela minha família, ou melhor, pelo meu falecido avô. Ele era um biólogo marinho apaixonado pelo próprio trabalho. Então ele foi estudando sobre ela para entender seu comportamento, sua alimentação e seu habitat natural. No verão e na primavera, não precisamos nos preocupar, porque elas vão para o fundo de algum oceano que esteja mais gelado. Mas quando o frio começa a aparecer, nós precisamos chamar elas de volta, colocando uma luz vermelha no farol durante a madrugada. E assim vamos tentando manter elas longe das pessoas, escondidas o máximo possível. E por que sua família decidiu não revelar sobre essa espécie? De súbito, um vento forte entrou pela fissura da caverna. O sol estava começando a descer no horizonte. Seres humanos podem ser muito cruéis, Maia. Você sabe o que aconteceu com certas espécies como essa, que tinham uma aparência diferente do normal. Meu avô e meu pai só queriam ter a certeza que esse animal não tivesse o mesmo destino. Não tinha como a jornalista discordar do faroleiro, então ela não retrucou de volta. Porém, uma dúvida surgiu em sua mente. Mas, e com toda essa tecnologia que temos atualmente, o senhor já considerou que possa ficar cada vez mais difícil esconder esses animais? Sim, já refleti sobre o assunto, mas pense comigo. Primeiro, Clemento é uma cidade pequena, então não atrai tantas pessoas de fora. Em segundo, essa espécie é muito semelhante a um lagarto, o que não chama muito a atenção das pessoas. Então, mesmo que alguém consiga ver ela de perto, ou até filmar um pouco ou tirar uma foto, não será nada surpreendente, e muito menos poderá provar o próprio testemunho apenas com as palavras da boca. Sem contar que com toda essa tecnologia, falsificar documentos e afins ficou ainda mais fácil, não é? Quem pode garantir que uma matéria sobre um monstro do farol pode ser mesmo verídica? Maia lembrou-se na mesma hora do site arcano e ponderou um pouco sobre o que ele disse. Seu raciocínio fazia bastante sentido. E eu agora tenho o Simon para me ajudar nisso, o velho barbudo comentou, colocando a mão no ombro do menino. Qualquer coisa diferente que acontece na cidade, fico sabendo através dele, e assim tomamos todo o cuidado necessário. Você adotou ele? Ela perguntou, olhando para Simon em seguida. Podemos dizer que sim. Eu nunca quis me casar ou ter filhos. E quando eu o encontrei procurando comida em uma lata de lixo de um restaurante, não pude simplesmente ficar só olhando. E ele aceitou vir comigo e ser o meu aprendiz. Essas criaturinhas verdes adoram ele. Então ele vai cuidar delas futuramente quando eu não estiver mais por aqui. A jornalista ficou observando Simon fazer carinho naquele enorme lagarto-sapo. Em um dado momento, a ruiva percebeu que o animal levemente abriu a boca, mostrando alguns de seus dentes amarelados e achatados. No mesmo instante, ela se recordou do ocorrido na noite anterior. Como o senhor me achou ontem à noite? Ela indagou, olhando para o faroleiro. Eu estava atrás do Simon, na verdade. Ele não tinha chegado em casa no horário de sempre, então fui atrás dele. Por sorte, averiguar aquela parte da praia estava na minha lista, senão eu não teria nem te visto. E você também salvou esses dois.
Ele me contou que estava procurando esse grandalhão aí, e quando achou, uma sombra apareceu do nada e quase atacou eles. Você chegou na hora exata. E você tem certeza que não foi alguma dessas criaturas que atacou os dois? Elas nunca fizeram nada parecido antes? Ela perguntou. Gaspar cruzou os braços e olhou para baixo. Está se referindo ao menino Brian, que foi morto por causa de um suposto ataque animal? Exato. Ele não morreu por causa disso, certo? Nisso você tem razão. A criança não foi morta por um animal qualquer. Mas se está pressupondo que a culpa foi dessa criatura aqui, pense bem antes de afirmar qualquer coisa. Aquilo que te levou para a água ontem à noite não é diferente desse animal aqui? Maya franziu a testa novamente. As características de ambas as criaturas tinham suas semelhanças, mas também tinham suas diferenças. E a maior prova a favor da espécie que Gaspar protegia era o testemunho de Oscar, principalmente quando o rapaz descreveu como estava o corpo morto do irmão caçula. Se aquilo não era nenhum desses bichos, então o que era? O faroleiro deu um suspiro e depois olhou para o fundo da caverna. Por um minuto, a luz da lamparina subitamente ficou mais fraca. Eu não sei exatamente o que era. A primeira vez que a vi foi ontem, quando você estava sendo arrastada para o mar. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E como ela era? Gaspar olhou para a jornalista em seguida, com uma leve expressão de medo no rosto. Seus olhos também denotavam preocupação. Parecia uma pessoa, mas ao mesmo tempo parecia um animal. Não deu para ver muita coisa. Apenas sei que senti calafrios na mesma hora que a vi. Tinha olhos brancos e os dentes ficavam para fora. Aquilo entrou muito rápido na água. A ruiva sentiu um arrepio passar por todo o seu corpo. Então o que matou Brian era mesmo um monstro. Só não sabemos exatamente o que era, Maya disse, quase sussurrando, enquanto pensava. Após conferir seu relógio de bolso, o velho homem chamou por Simon. A única coisa que sei é que devemos manter distância dos rochedos quando chega o final do dia. Parece que é uma hora perigosa de ficar ali, ainda mais com esse monstro que ainda está à solta. Não houve mais nenhum ataque nem nada assim depois de Brian? Não que eu saiba, o faroleiro respondeu, diminuindo a intensidade da luz da lamparina. Ou melhor, o que aconteceu com você foi o segundo caso estranho envolvendo tal monstro, e é somente isso que eu sei. Mas vou ficar de olho nele, não se preocupe. Vou ter que ir embora agora, um amigo meu precisa de ajuda ainda hoje. Tudo bem, eu também preciso voltar para o hotel, a ruiva disse, levantando-se. Apenas peço para que não compartilhe as informações que te passei. Independente do porquê esteja nessa cidade, existem fatos que é melhor não serem expostos para ninguém. Eu não quebro minhas promessas, Sr. Gaspar, a jornalista disse, erguendo o queixo. Eu vou dar uma desculpa decente para o meu patrão. Depois de Simon se despedir de Maya com um aceno de mão, o faroleiro virou-se novamente para a ruiva. E fale para o velho Ivan que mandei um abraço para ele. Enquanto Jason estava com seus fones de ouvido, Maya mexia no celular, respondendo às mensagens que tinha acabado de receber. Pela janela do ônibus, era possível ver o quão forte ventava naquela manhã, ao mesmo tempo que muitas aves voavam pelo céu, indo para longe daquele penhasco que começava a ficar mais frio. Ao guardar o aparelho, a ruiva olhou para fora,
observando as últimas cenas que veria da pequena cidade de Clemento. Vai sentir falta? O moreno perguntou, tirando um dos fones. Ao lembrar-se do ocorrido com o monstro que a puxou pelo tornozelo, a jornalista sentiu um calafrio. Um pouco, ela respondeu, tentando disfarçar seu nervosismo momentâneo. Eu não estou acostumada com lugares calmos assim, mas não posso dizer que foi ruim ficar aqui. É um lugar muito bonito. Quando o ônibus passou por uma curva na estrada, o velho farol apareceu no campo de visão de Maia por alguns segundos. Concordo com você, mas me diz, o que você vai falar para o chefe sobre a investigação? Será que ele vai aceitar um nada como resposta? Na mesma hora, a ruiva se recordou do combinado que fez com Gaspar. Ela deu um suspiro logo em seguida e se recostou no banco. Vou ser direta e sincera. Não achei nada que pudesse explicar o incidente. Independente de quem ou do que está por trás, é ótimo se esconder e não deixar pistas. E eu não sou policial, muito menos detetive. Ele não pode ficar me cobrando dessas coisas. E ele sabe disso. Não é possível que não saiba. Enquanto o ônibus chegava no final da estrada do penhasco, o sol começou a subir mais, deixando aquela manhã mais iluminada. Verdade, você tem argumentos bem sólidos, o colega da jornalista disse, colocando o fone de volta no ouvido. Após Jason se acomodar em seu banco, Maia voltou a olhar para a janela. Eles ainda ficariam mais um tempo naquele ônibus, antes de pegar o primeiro voo de volta para casa. Conversa de telefone gravada por Maia, quando ela ainda estava hospedada no hotel de Clemento. Alô, você é o dono do site Arcano? Sim, sou eu. No que posso ajudar? Eu estava lendo uma matéria do seu site falando sobre o monstro de Clemento e gostaria de fazer algumas perguntas referentes ao assunto. Qual o seu nome? Maia Sanches. Sou jornalista da revista de Turismo VT. Prossiga com as perguntas, senhorita Sanches. O material exposto na sua matéria sobre se tal monstro tem origem anônima, ou você foi o responsável por ir atrás dessas fontes? Você não acha que, como jornalista, deveria analisar melhor o meu trabalho antes de perguntar a veracidade dele? Perdão, Sr. Arcano, mas por ser um material da internet eu não posso me dar ao luxo de acreditar inocentemente sem confirmar antes. Pois sabe que eu sou tecnólogo em produção audiovisual, então entendo muito bem de edição e filmagem. Esta matéria do site foi toda elaborada por mim, e as fontes são totalmente confiáveis, incluindo o vídeo. Quem filmou não era um anônimo qualquer da internet, e sim um conhecido confiável. E você poderia me passar essas fontes? E por que eu deveria? Porque estou tentando ir atrás da verdade. O caso mal tem pistas e com certeza a polícia não vai me dizer nada. E por que está tentando desvendar esse mistério? Quer se tornar algum tipo de heroína? Se não quer passar as fontes pra mim, tudo bem. Eu só queria confirmar que você não era só mais um sensacionalista. Obrigada por me responder. Espere, O que foi? eu não posso te passar as fontes que eu consultei para elaborar a matéria, mas há alguém que você pode procurar. Quem? Ele se chama Gaspar. Você só tem isso pra dizer. E mais uma coisa, ande sempre com uma luz. Lembre-se muito bem disso. Em seguida, o Arcano desligou a chamada. Depois ele fez uma ligação para outro número.
Josias, não é? Eu falei com a sua jornalista. Sim. Já fiz a minha parte, do jeito que você desejava. Agora espero que cumpra com a sua. E esse foi o último episódio da nossa primeira minissérie aqui do canal. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar um like, principalmente para apoiar o nosso projeto, e também de se inscrever caso não seja inscrito. E caso você tenha alguma crítica construtiva ou uma sugestão para nós, não se esqueça de deixar ali embaixo nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal e até mais!